Boa noite, pessoal. Enfim, dentro daquela nossa ideia de fazer uma live por mês relacionada a assuntos de reumatologia, a gente está aqui de novo. Eu agradeço a presença de todos aqui ao vivo, os que vão me ver adiante, em especial meus ex-alunos, meus alunos atuais, e aos meus pacientes e aos meus seguidores também. Agradeço imensamente isso. Eu espero, através dessa minha live, trazer alguns esclarecimentos gerais sobre reumatismo ou a própria reumatologia. É um assunto bem amplo, não é um assunto específico, né? Então a gente vai falar um pouquinho do que é a reumatologia, quais são as principais doenças que essa especialidade médica estuda, o que faz o reumatologista, o que é um reumatismo, né? Que as pessoas perguntam sempre. Enfim, é essas coisas que nós vamos conversar agora. Eu trouxe uma lista de algumas perguntas comuns que os pacientes fazem ou que os alunos fazem sobre a reumatologia. E eu vou colocar essas perguntas para vocês que eu organizei aqui no meu computador e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, então, tentando esclarecer esse assunto. Bom, então fica a primeira pergunta, o que é a reumatologia, né? Então a reumatologia é uma especialidade médica relativamente comum. Talvez tenha surgido aí há uns 70 anos, né? Ela é posterior à ortopedia e à traumatologia, por exemplo. No começo, os médicos que mais estudavam doenças reumáticas eram os ortopedistas. E depois que a reumatologia apareceu, né? Então, essa ciência médica, né, procura estudar o quê? Os reumatismos, que é o que a gente vai falar hoje também, tentar responder para vocês o que é reumatismo, né? Então, a reumatologia é a ciência que estuda os reumatismos. Se nós usarmos reumatismos no plural é melhor, porque nós vamos ver que reumatismo, na verdade, é uma junção de vários reumatismos, que são agrupados como reumatismo. As pessoas conhecem como reumatismo. Mas existem vários tipos de reumatismo. É mais ou menos assim, ó, como sofrer do coração. Bom, mas a doença cardíaca ela pode ser no saquinho que envolve o coração, o pericárdio, ou pode ser do músculo cardíaco, ou pode ser das coronárias, ou pode ser de válvulas cardíacas. Então, a reumatologia é assim, é a doença que estuda, é a ciência que estuda as doenças que preferencialmente afetam o esqueleto, o nosso esqueleto, incluindo ossos, juntas, músculos, né? E a nossa abordagem é clínica, diferentemente da ortopedia e traumatologia, que lida com traumas e doenças mais mecânicas e também com tratamentos muitas vezes cirúrgicos, né? Da onde vem a palavra reumatismo, né? Então, ou reumatologia também, reuma, né? Reuma é uma palavra muito antiga, tá? Que significa fluido. Antigamente, na Grécia Antiga, se imaginava que reuma era um fluido que descia do cérebro e era um fluido ruim, um fluido que causava doença em algum local do corpo. Interessante isso, né? Então, reuma. E em 1642, um médico francês chamado Baillot introduziu a palavra reumatismo. Foi ele que usou pela primeira vez reumatismo. E ele enfatizou que a doença, o reumatismo era sistêmico, ele tinha manifestações gerais no corpo, né? Talvez hoje a gente possa fazer uma alusão assim, ao reumatismo no sangue, talvez seja isso. Porque todo reumatismo no sangue é o reumatismo que traz manifestações sistêmicas e altera alguns exames de sangue. Então podemos dizer isso. Bom, como eu comentei com vocês, reumatologia, existem inúmeras doenças reumáticas, então existem inúmeros reumatismos. Hoje em dia nós temos mais de 120 reumatismos. E nós, reumatologistas, nos dedicamos a estudá-los e a tratar os pacientes afetados por esses reumatismos, né?
Bom, esses reumatismos, com o passar dos anos, tá, eles têm sido classificados de forma diferente. Por exemplo, em 1904, um ortopedista classificou os reumatismos de uma forma curiosa, mas com alguma realidade no momento. Por exemplo, ele disse que existia um reumatismo chamado gota. Tá? Então, a gota existe até hoje, né? E nós sabemos que as artropatias por cristais são artropatias importantes na reumatologia. Sempre quando nós temos doenças reumáticas, nós precisamos pensar nas artropatias por cristais, e a gota é a principal delas. Então, naquela época, em 1904, esse cirurgião ortopédico, ele classificou novamente então as doenças reumáticas como uma delas gota. Outra artrite séptica causada por germes, né? Uma outra classificação, artrite hipertrófica. Hoje em dia nós não usamos mais esse termo, artrite hipertrófica. Se imagina que a artrite hipertrófica seria hoje a osteoartrite ou artrose. Também ele classificava um outro tipo de artrite chamada artrite atrófica, que a gente imagina que seja hoje a artrite reumatoide. Né? E também a artrite vilosa crônica, que hoje a gente acredita que seja artrite traumática, né? Por trauma. Hoje em dia nós classificamos as doenças reumáticas de forma diferente, bem diferente, né? Até porque, né, aqui ele classificou 5 tipos, né? Nós sabemos hoje que nós temos muito mais tipos de reumatismo, sendo que atualmente nós classificamos muito pelo CID, né? Aquele Código Internacional de Doenças que que todo mundo conhece, né? Também na atualidade nós podemos assim de forma grosseira assim e ampla classificar hoje os reumatismos como um grupo chamado de doenças sistêmicas do tecido conjuntivo, né? Nesse grupo nós temos o lúpus, temos a esclerose sistêmica, a síndrome de Sjögren, a artrite reumatoide. Um segundo grupo chamado vasculites, doenças mais raras que se caracterizam, vasculites primárias, que se caracterizam por envolvimento dos vasos sanguíneos. Um outro grande grupo, então, um terceiro grupo chamado espondiloartrites, cujo a doença mais conhecida dessa família é a espondilite anquilosante e também a artrite psoriásica. Nós temos um grupo de doenças reumáticas que surgem junto com outras doenças de outras áreas do nosso corpo, como, por exemplo, doenças metabólicas, como hemocromatose, ou doenças também endócrinas, hipotireoidismo, hiperparatireoidismo, com manifestações reumáticas. Então, doenças de outros órgãos, de outras especialidades, mas que dão manifestações reumatológicas e que o reumatologista precisa entender. Também temos doenças hematológicas, por exemplo, hemofilia, neoplasias hematológicas, linfomas, leucemias, doenças que podem cursar com manifestações reumatológicas e não raramente cursam. Então a gente precisa entender um pouco disso também, certo? A artrose, sim, é um tipo de reumatismo. Eu ia comentar adiante aqui, ó, as doenças ósseas e cartilaginosas. A artrose entra nesse grupo. E a artrose é o principal reumatismo do ser humano. É a mais comum, artrose. Tá? Ou osteoartrite. É a mesma coisa quando eu falo artrose ou osteoartrite. Então é um grande grupo importante da reumatologia. E nós estudamos isso e procuramos tratar pacientes com isso. Doenças ósseas, osteoporose, a principal causa de doença óssea e outras doenças ósseas, o reumatologista também se preocupa e faz parte, é mais um tipo de reumatismo. Então a gente pode chamar a osteoporose de reumatismo também, se quiserem chamar dessa forma. Temos também mais raramente doenças hereditárias, congênitas de nascimento, né? Temos também um grupo importante de doenças regionais. E essa é uma área que se mistura um pouco com a ortopedia também. É aquele ombro doloroso por lesão de manguito rotador, uma epicondilite, uma inflamação no cotovelo, uma bursite trocantérica, uma tendinite. Então, essas coisas mais regionais não sistêmicas. Temos também alguns tumores do sistema osteomuscular que a reumatologia estuda. E também outras doenças ainda mais raras que nós estudamos. Bom, são mais de 120 doenças, né? Bom, e aí também assim, ó,
por que falar de reumatologista, né? Abraço aí aos ex-alunos que estão entrando aí. Forte abraço aí. Por que reumatismo afeta muito a população, pessoal? Bom, sim, até 30% da população sofre de algum tipo de reumatismo. Olha, não é pouco, hein? Assim, futuros médicos aí, pensem em fazer reumatologia, teremos muitos pacientes. Tá? O problema é que apenas 2/3 das pessoas com reumatismo procuram atendimento. 1/3 nem procura atendimento. Fica sofrendo com o seu reumatismo sem procurar ajuda. Bom, reumatismo é mais comum com o envelhecimento? Sim, sim. Por quê? Porque osteoartrite, a artrose, que é uma doença muito prevalente, afeta mais indivíduos idosos, a osteoporose também. Mas não se enganem, existem alguns reumatismos importantes, como lúpus, como fibromialgia, artrite reumatoide, que não são de pessoas idosas, começam um pouco antes. E existem os reumatismos na criança também, que eu não coloquei aqui na lista, mas é uma área importante da reumatologia, que são os reumatismos da infância. Tá? Ainda, em relação à frequência dos reumatismos, dos tipos de reumatismos. Então, nós temos, por exemplo, a osteoartrite ou artrose como uma das doenças mais comuns que nós estudamos, como os reumatismos mais comuns, a artrose. Tá? A artrite afeta mais de 12% da população. A artrite reumatoide não é rara, afeta 1% da população. Tá? A gota, olha, a gota, 4% da população. A dor nas costas, bom, durante a vida, 2/3 das pessoas terão um tipo de dor nas costas. A osteoporose, pelo menos 10% da população sofre, talvez mais. Fibromialgia, 2%. Bom, lúpus, doença mais rara, 1 para 1.000 casos. Então nós temos doenças muito prevalentes, muito comuns, tão comuns quanto diabetes, quanto hipertensão, e doenças bem mais raras, como em qualquer outra área da medicina. Tá? Nós, reumatologistas, e a reumatologia se dedica muito a estudar doenças autoimunes. Muitos dos nossos reumatismos são autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico. Tá? As doenças autoimunes, tá, afetam a população em geral de forma frequente. Doenças autoimunes, alguns acham que 7% dos indivíduos sofrem de doenças autoimunes ou sofrerão de doenças autoimunes. Bom, se nós olharmos só mulheres, vamos ver que a prevalência é maior. Doenças autoimunes são mais comuns em mulheres, isso é importante. Então eu sempre comento com os meus alunos, as doenças autoimunes são mais comuns em mulheres, cursam com autoanticorpos, praticamente todas as doenças autoimunes cursam com autoanticorpos, todas praticamente são incuráveis, né? E tem um componente familiar. Então é comum famílias com doenças autoimunes. Então isso é importante, esse conceito. Das doenças autoimunes, então, reumatológicas, a mais comum é a artrite reumatoide. Nós sabemos que a osteoporose não é autoimune, fibromialgia também não, a princípio, até prova em contrário, mas das doenças autoimunes, artrite reumatoide, metade dos casos são artrite reumatoide. Então, a reumatologia estuda muito a artrite reumatoide, né? E se dedica muito ao tratamento dos pacientes com artrite reumatoide. As doenças autoimunes, como eu comentei, são mais comuns em mulheres. Desculpe, os reumatismos também são mais comuns em mulheres e as doenças autoimunes também. O lúpus, por exemplo, 9 casos em mulher e 1 em homem. E, de forma interessante, os reumatismos autoimunes são mais comuns no período reprodutivo da mulher. Então, nos períodos entre a menarca e a menopausa. Provavelmente influências hormonais modulam a autoimunidade. Uma pergunta aqui, eu quero responder para todos que me perguntando se eu ainda atendo em Tapejara. Tenho saudade dessa terra aí, Tapejara, mas não tenho atendido lá mais faz alguns anos, né? Mas deixei bons amigos lá e tenho muitos pacientes de lá. Um abraço aí para o pessoal de Tapejara. Bom, em relação
aos clínicos, né? Bom, eu vou fazer clínica médica, eu vou fazer outra especialidade, eu não vou ver doença reumática. Não, pessoal, no ambulatório de clínica médica ou ambulatório geral, de cada 5 pacientes que consultam, um é por problema reumatológico. Então, temos muitos problemas reumatológicos mesmo no atendimento básico. Quero salientar isso, então os meus alunos aí aprendam bem reumato, porque vocês vão usar isso adiante com certeza. Normalmente as consultas clínicas de reumato tem a ver com osteoartrite, né? Lombalgia, fibromialgia e partes moles. Então, a lesão de manguito rotador, bursite trocantérica, são as doenças que a gente mais vê no ambulatório de clínica geral. Uma pergunta aqui que eu achei interessante é: quantos reumatologistas nós temos no Brasil? Bom, eu entrei no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia e dei uma olhada. Há lá mais de 1.100 reumatologistas. É um número pequeno. Claro que nem todos os médicos reumatologistas estão ligados à sociedade. Existem médicos reumatologistas que não estão ligados à sociedade e são reumatologistas. Tá? Então eu imagino aí dobrar esse número, talvez 2.000 médicos reumatologistas. Ainda é um número pequeno considerando a população brasileira. Eu não tenho certeza desses 2.000, mas no site da sociedade, um pouco mais de 1.100 estão cadastrados. E assim, reumatismos causam problemas? Bom, pessoal, os reumatismos são a segunda causa de incapacidade aguda. Ou seja, aquele indivíduo que vem trabalhando e deixa de trabalhar um dia, 2, 3, sei lá. A segunda causa de esse absenteísmo é doença reumática. A primeira é doença respiratória, né? E aí deve se incluir gripes, né? E resfriados e quadros respiratórios. Aí pode, agora nessa época de pandemia, pode botar o Covid também. Agora, em termos de incapacidade crônica, então aguda, resfriados, depois reumatismo. Depois, tá? Nós temos a incapacidade crônica. Então aí os reumatismos estão em primeiro lugar. Tá? São a primeira causa de incapacidade crônica. Então as artrites são uma causa muito comum, tá? De afastamento do trabalho e a principal causa de pagamento de indenizações pelo INSS. Obrigado pelos elogios aí, pessoal, meus pacientes e tal, fico agradecido. Também podem criticar, não há problema, porque diz que na crítica a gente aprende mais, mas sempre um elogio sincero é bom, né? Enfim, os meus contatos estão fáceis na rede social e na internet. É só colocar lá que tem meu número, meu telefone, quem está interessado nisso, em falar comigo ou consultar comigo, né? Eu tenho uma pergunta aqui durante a live. Está à disposição lá, eu estou à disposição para atender. Então, assim, ó, o impacto das doenças reumáticas é enorme. Tanto diretos, ou seja, o próprio paciente sofrendo com isso, né, se afastando do trabalho, tendo perdas financeiras por isso, e a sociedade também tendo perdas financeiras significativas em decorrência dos reumatismos. Lembrar também que, do ponto de vista de cirurgia, tá, 10% das cirurgias feitas num hospital, em geral, envolvem o sistema osteomuscular. Então, é um número elevado de cirurgias que são feitas no esqueleto, no nosso esqueleto, tá? Que vão à cirurgia por essas doenças. Então, isso gera também mais custo para toda a sociedade, né? Então, doenças reumáticas têm alto custo, tá? Para nós mesmos, para o paciente que sofre, para a família desse paciente e para o governo, por consequência, para nós que pagamos impostos. Bom, eu tenho aqui, então isso eu queria apresentar para vocês, tá?
Eu tenho aqui para vocês algumas respostas que foram me enviadas de perguntas antes da live, que eu achei bem interessante as perguntas. Em relação às perguntas, procurem em próximas lives fazer as perguntas, eu estou à disposição para respondê-las, ou ao vivo, né? Ou as encaminhadas antes da live. Então, a primeira pergunta aqui que foi me passada é que reumatismo depois de diagnosticado não tem cura? É uma pergunta. Depois segue a pergunta: só tratamento? Não, pessoal, nós temos reumatismos curáveis. Tá? Nós temos alguns reumatismos que são curáveis. Os reumatismos causados por infecção podem ser curados, principalmente esses reumatismos. Né? Nós podemos, então, a própria doença pode, com o passar do tempo, se aquietar e desaparecer. Isso também acontece, mesmo sem tratamento. Porém, nós temos um grande número de pacientes que têm doença crônica e que não vão conseguir se curar. Exemplos: a própria artrose, a própria artrite reumatoide, o lúpus. Então, algumas doenças reumáticas são curáveis, muitas delas não são curáveis, ok? Só tratamento? Não, tratamento é muito importante. Por quê? Não só tratamento. Pensem bem, quantas doenças na medicina o ser humano sofre, né, que a medicina trata, também não são curáveis. Vou dar um exemplo para vocês: hipertensão arterial. Quantos de nós não somos hipertensos e não podemos parar o tratamento? Quantos de nós somos diabéticos e podemos controlar a doença bem, mas não podemos parar o tratamento? Então, a medicina ela é uma excelente ciência, né, que está aí para nos ajudar, mas ela tem suas limitações ainda. Claro que a situação ideal era a gente poder curar essas doenças todas. Quem sabe um dia nós vamos poder curar essas doenças sim. Algumas nós não curávamos antigamente e hoje curamos. É possível que com um segmento a gente cure. Mas o tratamento é muito importante dessas doenças. Quanto menos elas ficarem incomodando, quanto menos inflamadas, menos sequelas no futuro o paciente tem, mais qualidade de vida, mais satisfeito ele fica, né? Então temos tratamento sim para todas essas doenças, mas infelizmente muitas delas não são curáveis. Uma outra pergunta que eu vou ler aqui: sentir dores nas articulações sem um motivo aparente pode ser um sintoma? Eu entendi essa pergunta. Eu imagino assim que, digamos que você tem uma dor numa articulação e você não usa demais essa articulação, né? Você não trabalha demais, enfim, você não tem uma causa aparente. Então é lógico que uma dor numa articulação sem uma causa aparente pode ser sim um sintoma de reumatismo. Então, dor articular é um dos sintomas reumatológicos. Outros: rigidez, dureza na articulação, diminuição na amplitude de movimento, né? Você não consegue fazer toda a amplitude de um movimento de uma articulação ou do pescoço, né? Enfim, isso, diminuição da amplitude de movimento, um calor local, uma mudança de cor na articulação também pode ser sintoma. Mas existem sintomas de doenças reumáticas que não são no sistema osteomuscular. Por exemplo, olho seco, na síndrome de Sjögren, ou lesão de pele no lúpus, ou lesão de pele na artrite psoriásica, ou, por exemplo, envolvimento pulmonar na esclerose sistêmica. Então, às vezes, a principal manifestação de um reumatismo mesmo em outro órgão ou tecido. Em relação à terceira pergunta aqui: reumatismo é, na maioria dos casos, genético ou é desenvolvido por maus hábitos? As duas coisas, tá, pessoal? Então, nós temos, assim, muitas doenças autoimunes que têm a genética envolvida. Até comentei que é mais comum em famílias, as doenças autoimunes reumatológicas. Então, a genética influencia. Mas não é um único gene, tá? São múltiplos genes. Então, a chance de um filho, por exemplo, eu sofro de um reumatismo, lúpus, da minha filha sofrer de lúpus, é pequeno, porque tem que haver uma conjunção de genes
uma sequência genética, multigênico, nós chamamos isso. Então, a minha esposa também tem que estar, a mãe da minha filha tem que estar também predisposta à doença e tem que haver uma associação de genes para que a doença se desenvolva. Tá? Então, não é uma doença altamente assim, genética. O pai tem, o filho vai ter. Não. Mas aumenta o risco, sim, de ter. E os maus hábitos também contribuem, com certeza. Por exemplo, a obesidade, comer demais, ficar obeso, está associado à artrose de joelhos, à osteoartrite de joelhos. A gota, da mesma forma, dieta rica em purina, né? Uso de álcool, também. Então, maus hábitos, o tabagismo é um fator de risco para a artrite reumatoide. Tá? Então, evitem o tabagismo. Bom, quarta pergunta. Toda doença reumática é crônica? Não, nem toda doença reumática é crônica. Nós temos reumatismos agudos. Por exemplo, nós temos as artrites virais. Há pouco tempo eu fiz um diagnóstico de uma poliartrite causada por vírus, chikungunya. Né? Então, as artrites são, às vezes, as doenças reumáticas são, às vezes, agudas. Né? Mas muitas delas são crônicas, sim. Eu diria que a maioria das doenças reumáticas importantes que nós temos, como fibromialgia, osteoporose, artrite reumatoide, lúpus, são doenças crônicas, sim, persistentes. Quinta pergunta tem a ver também com alimento. Má alimentação influencia na piora do reumatismo? Sim, muitos reumatismos podem piorar com uma má alimentação. O que seria uma má alimentação na minha ótica? Né? Por exemplo, alimentos ricos em calorias, né? E que podem de repente gerar obesidade, e a obesidade está associada a alguns reumatismos e a dor crônica. Então, se eu me alimento mal, com muito amido, né? com muita gordura, né? Sem contar que as doenças reumáticas inflamatórias, elas aumentam o risco de infarto. Então, por exemplo, eu posso ter um paciente lúpico que tem maior risco de infarto depois de alguns anos de doença, e aí ele também tem uma má alimentação, tem colesterol alto, triglicerídeo alto, isso agrava o problema. Mas um exemplo muito típico de má alimentação influenciando num tipo de reumatismo é a gota. Então, pessoas que ingerem muita bebida alcoólica ou comem muita carne, né? Exageram com carne ou alimentos ricos em purinas, tem também a doença se agrava, a doença piora. Bom, podemos pensar assim, existem alguns alimentos que melhoram o reumatismo? Sim, no caso da gota, se eu tiver uma dieta com menos purina, isso pode ajudar a controlar a doença. Usualmente não é suficiente, mas pode ajudar. Então essa questão da alimentação tem uma certa importância, mas também não é uma importância, digamos, chave para o desenvolvimento de uma doença. No momento não, né? Então nós sabemos que a gota que sofre influência de alimentação, mas a principal causa que está por trás da gota é a questão genética, né? A dificuldade do rim em manipular o urato. E uma sexta pergunta e última, que é o que é a febre reumática? Uma boa pergunta. A febre reumática, então, é uma dessas 120 doenças reumatológicas, é um tipo de reumatismo, então, que o reumatologista então se dedica a estudar e a tratar junto com outras especialidades. Já vamos falar quais outras especialidades. Então a febre reumática é uma doença que afeta muito mais crianças. Tá? Então é um reumatismo mais de criança, de 5 a 15 anos. E ela tem como causa uma infecção por uma bactéria chamada Streptococcus beta-hemolítico. Então esse Streptococcus, que normalmente causa faringite, né, amigdalite, ele, de 1 a 3 semanas depois, em média 3 semanas, o paciente propenso à febre reumática desenvolve uma poliartrite migratória, uma artrite que caminha pelo corpo, né, associada com febre, mal-estar. Essa artrite dura no máximo
6 semanas. Ela é autolimitada. A artrite da febre reumática não cronifica. O problema da febre reumática é que junto há uma lesão, há chance de haver uma lesão de válvula cardíaca, principalmente válvula mitral. E o dano na válvula pode, a longo prazo, trazer sequelas para o meu paciente, né? Então, a febre reumática é a principal doença causadora de lesão valvar adquirida, né? E que vai exigir, às vezes, no futuro, um tratamento cirúrgico até dessa lesão cardíaca. Então, a febre reumática é uma doença importante, não tanto pelo quadro reumático, porque não deixa sequelas nas articulações e responde ao tratamento facilmente, mas relacionado ao problema cardíaco. Então, muitos casos de febre reumática estão sendo vistos não só por reumatologistas, mas até pediatras e cardiologistas, certo? E os cardiologistas veem tanto na fase aguda, porque às vezes o paciente desenvolve na fase aguda lesão cardíaca. Essa lesão cardíaca, a maioria das vezes, é o surgimento de um sopro ou insuficiência cardíaca, ou mais tardiamente, 5, 10, 20 anos depois, em que o paciente tem uma estenose mitral ou uma insuficiência mitral ou de válvula aórtica também, como sequela do processo de febre reumática. O tratamento é basicamente, na fase aguda, controlar os sintomas de febre, de dor articular, que nós controlamos com anti-inflamatório, e evitar uma nova infecção por estreptococo, né? Com isso nós fazemos a chamada profilaxia secundária, que é feita em geral com penicilina benzatina, benzetacil, a cada 21 dias. Né? Com isso a gente evita a reativação da doença, porque a febre reumática tem como característica que ela pode retornar e ser reativada com uma nova infecção estreptocócica. Resumindo, é isso, essas perguntas que eu tinha aqui comigo para essa live. Quero reafirmar a minha disposição de fazer uma live a cada mês. O próximo assunto eu devo divulgar nas próximas semanas, e eu conto com vocês. Estou disponível, essa minha live ficará disponível, gravada, no meu Instagram. Desejo um forte abraço a todos, aos meus alunos, aos meus ex-alunos, aos meus pacientes, aos meus amigos, e seguimos adiante aí. Abraço a todos aí. Tchau, tchau.